Olá, qual é o papel da igreja na cidade? Oi, aqui é o pastor Wellington Fernandes e neste vídeo iniciaremos uma série de reflexões sobre a missão da igreja e sua consequência na sociedade. Fique conosco, nós estaremos trabalhando este tema, qual é o papel da igreja. Apesar do avanço alcançado por muitas igrejas na área de crescimento sustentável ou integral, os cristãos não podem ignorar o desafio social segundo o entendimento do ensino bíblico, o exemplo de Cristo e das lições da história. Isso sem levar em consideração a teologia da missão integral. O propósito deste vídeo é trazer uma breve reflexão sobre o papel da igreja evangélica, além de traçar um paralelo de sua missão na sociedade. O grande problema sobre este assunto é quando desvinculamos o que é prioritário do que é secundário sobre a missão da igreja. A missão da igreja não pode ser bipartidária. Hoje, temos os defensores de um evangelho tido como tradicional e os adeptos do evangelho integral, o qual visa um assistencialismo voltado para a caridade, para a ação social. Eu vejo a missão da igreja como um aspecto proclamatório, pois o evangelho é a pregação. Obviamente, somos chamados a assistir o próximo mediante a transformação que se dá pela proclamação do evangelho, pois a igreja não pode funcionar como uma ONG ou como uma ala política com ideologias partidárias ou filosóficas. Contudo, ao analisarmos as Escrituras a partir da sua fundação, a igreja é vista como um local de auxílio aos seus membros mais necessitados. O apóstolo Tiago, ao escrever no capítulo 1, versículo 27, ele exorta para que a igreja olhe, vele, assista às pessoas que estão carentes de ajuda, como os órfãos, as viúvas que estão em necessidade. A Bíblia, ela segue exortando ao cuidado que temos que ter com as pessoas em dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala a esse respeito. Ajudar os irmãos necessitados a cuidar não somente de seus interesses. Filipenses 2, 4 vai dizer que a ajuda aos mais fracos. Quando nós voltamos para o livro de Atos, no início da igreja, capítulo 20, versos 35 ao 38, lembramos ali que dos que estavam na prisão, havia uma recomendação que deveria ser olhado para essas pessoas como se nós estivéssemos aprisionados com ele. Mesmo aqueles que estão maltratados, é como se nós estivéssemos também maltratados. Por isso Hebreus ele vai afirmar muito isso no capítulo 13. E é aí que nós precisamos entender. Mas a igreja não deve fazer essas questões do auxílio somente para levantar uma bandeira de caridade ou de cidadania. Ela deve ter em mente que o evangelho é sua tarefa primordial. A realidade é que a grande maioria das igrejas e cristãos individualmente demonstra preocupação social por meio de orientações políticas partidárias. Outros, só pela oração mediante dos problemas sociais que afligem o mundo. Estas preocupações são legítimas, mas nós precisamos entender que estes serviços prestados pela igreja à sociedade não deve ser o alvo principal da igreja. Eles, ao olharem para essa situação, nós precisamos entender que todos esses serviços têm que ser agregados à proclamação do evangelho através da pregação e do discipulado. Nesse caso, percebemos que o foco aqui nessa discussão é iniciarmos uma série de reflexões sobre a missão da igreja na sociedade. Sabemos que a missão da igreja não é bipartidária, não é parcial. Ela deve ser integral. Aí é que nós precisamos
diferenciar essa ideia da missão integral como algo de uma teologia simplesmente regionalista, mas como um processo total, como uma teologia não somente norte-americana ou latino-americana. Isso para evitarmos o conflito de paradigmas geográficos numa cosmovisão missiológica deturpada. Porque se nós fizermos isso, corremos o risco de uma soteriologia e missiologia reducionista, supervalorizando o sofrimento social em detrimento da transmissão do Evangelho. E é aí que somos chamados para o mundo para termos uma visão evangelística. Somos chamados para o mundo e não sermos do mundo. Somos chamados a sermos luz do mundo e não andarmos em trevas. Dar direção, dar clareza. Nossa esperança é que a igreja possa ser transformadora, fazendo transformação em diversas áreas, seja ela na música, na educação, na arte, no esporte e em outras áreas. Não podemos, como igreja, fugir, ser omisso dessa realidade. A igreja não foi chamada para mudar o mundo, e sim para anunciar o reino de Deus. E ao reconhecer o reino de Deus, as pessoas que ouvem esta palavra, por meio de suas conversões, e há uma mudança de vida. Seu comportamento muda e, consequentemente, a sociedade muda. E é justamente isso que nós iremos compartilhar com cada um de vocês nos próximos vídeos. Caso você queira saber mais, nos acompanhe nos próximos vídeos. Faça seu comentário, sua colocação e iremos comentá-los aqui, mesmo que você pense um pouco diferente. E é justamente aí que eu quero dizer para você: venha teologar conosco. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.